Pessoal, olha que bacana aí, ó. Vocês vão ter aula aí com a professora Silvia Ferreira sobre pronome relativo, né? Saber quando é o qual, a qual, o que, a que me referi, quando é, quando que não é. Uma introdução aos pronomes relativos, matéria muito importante de língua portuguesa. Eu espero sinceramente que vocês gostem dessa aula e deixem comentários, por favor, porque isso é muito importante para nós, tá bom? Muito obrigado. Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta. Professora Silvia Ferreira, para darmos continuidade ao nosso módulo de gramática, você que está se preparando para a banca VUNESP, as informações estão sendo relacionadas exatamente à cobrança que esta banca faz nesses aspectos mais importantes e que você inevitavelmente encontrará em qualquer que seja o edital para qualquer prova que você for prestar aí. Nós temos esta cobrança comum dos tópicos exigidos pela banca VUNESP. E para darmos continuidade especificamente ao nosso módulo de gramática, falaremos a respeito do pronome relativo. Vamos considerar algumas informações pontuais para que a gente consiga fazer aí, acelerar as informações. Nós já sabemos que pronome é algo que é a palavra morfologicamente classificada que denota exatamente esta consideração ou esta exerce a função de acompanhar ou substituir um nome. Neste caso, o pronome relativo ele vai sempre substituir. Obrigatoriamente, ele vai tirar de circulação um substantivo e vai retomar por referência ou ele vai ser utilizado ali para evitar a repetição deste substantivo. Comumente, as bancas costumam fazer referência a este conteúdo assim. A palavra destacada no contexto retoma por referência. Tá vendo? O referencial será sempre a palavra anteriormente apresentada. Eu tenho um referente anterior. Eu preciso observar quem é que este pronome substituiu. Então, eu vou usar este pronome como um pronome substantivo, porque eu vou tirar o pronome do lugar e colocar, tirar o substantivo do lugar e colocar o pronome, para evitar repetição. Então, o pronome relativo, ele estabelece uma relação sintática. Por que que este é um elemento bastante cobrado em provas? Por que que isso aparece muito em provas? Porque você tem que olhar para duas partezinhas da oração. Mais ou menos como nós fizemos no nosso conteúdo relacionado à crase. Você precisava olhar para o verbo e você precisava olhar para o que vinha depois do verbo. Agora a gente vai fazer essa mesma observação, só que eu vou olhar sempre um verbo posterior ou um nome posterior, porque a gente considera sempre a presença também da regência nominal, verbo ou um nome posterior e um substantivo anterior. Algo que vem antes, algo que vem depois. Para que a gente entenda na prática como isso funciona, olha só este exemplo. Não conhecemos o aluno saiu. Se você for construir isso aqui, fazer a análise, você vai dizer, Silvia, aqui temos dois períodos simples. Porque você tem da letra maiúscula até o ponto final um verbo só, depois você já começa de novo outra letra maiúscula, até o ponto final, há a presença de outro verbo. Então, nesta linha, grifada em amarelo aí para você, nós temos exatamente uma linha construída com dois períodos simples. E você está observando que dentro destas duas orações, houve a repetição da palavra aluno. Para que serve, então, o pronome relativo? Para você substituir este termo, substituir esta palavra, de modo a não deixar este texto tão cansativo, né? A repetição deixa o texto cansativo. Vou usar uma ferramenta gramatical para evitar esta repetição. Então, veja, o que eu fiz? Não conhecemos o aluno que saiu. Veja que aqui nós temos ainda a presença dos mesmos dois verbos. Eu continuo com o verbo conhecer, eu continuo com o verbo sair. Eu sei que nós não conhecemos o aluno, objeto direto da primeira oração, mas eu sei que quem saiu
foi o aluno. Sujeito do verbo sair, ó, se eu fosse fazer a divisão aqui, não conhecemos o aluno, sujeito, verbo e complemento. Na segunda oração, nós temos um sujeito e um verbo. Você falou, Silvia, mas como é que um que pode exercer a função de sujeito? Sujeito é aquele que pratica a ação. Sujeito é aquilo que eu vejo, não aquilo que eu entendo. E eu sei que quem está exercendo a função de sair é o que. Você falou, Silvia, mas quem saiu foi o aluno. Retoma por referência, retoma por referência. Retomar por referência não quer dizer que exerça a mesma função. Eu sei que ao fazer o uso do que, eu substituí a palavra aluno. Eu sei que o meu referente, o ser que praticou a ação de sair é o aluno, mas a função desta ação de sair está desempenhada pela palavra aluno, aliás, pela palavra que. Então, olha só, deixa eu só colocar aqui, mais uma vez, ó, a informação é exatamente essa. Não conhecemos o aluno. Primeira oração, vou trocar a cor que saiu, segunda oração. A presença de um verbo conhecer aqui, a presença de um verbo sair aqui. Eu sei que quem não conhecemos somos nós, sujeito do verbo conhecer. Eu sei que quem saiu foi o que. Agora, se eu for pensar na questão semântica, eu sei que este que retoma por referência aluno. Aos poucos você vai aceitar esta ideia. Por enquanto, eu sei que você deve estar com uma cara de ué aí, mas eu vou repetir e repetir e repetir esta informação para que você consiga entender isso aqui. O item 2, a palavra que introduz uma oração subordinada adjetiva relativa com o antecedente. Ai, Jesus, agora pronto. Complicou ainda mais. Não complicou, não. Eu vou convidar você para ir até a lousa, olha só o que eu fiz lá para você, para a gente entender esta informação de maneira mais clara e mais trabalhada. Primeira situação. A pessoa amada chegou. Letra maiúscula. Até o ponto final, eu encontrei a presença de apenas um verbo. Isto é um período simples. Se eu for fazer a análise, eu sei que a pessoa amada é o meu sujeito e chegar é um verbo intransitivo, já que quem chega, chega. Maravilha. Vamos tirar a palavra principal deste sujeito? Opa, a pessoa. Pessoa é o núcleo do meu sujeito. O a é adjunto adnominal e o amada é adjunto adnominal. Matéria dada, matéria estudada, nós fizemos isso para acompanhar os termos, não? Você conheceu todos os termos de uma oração. Então, aqui não tem como você estar surpreso com essa expressão, adjunto adnominal e adjunto adnominal. Tirei o núcleo, sobraram essas duas palavras. Maravilha, é exatamente esta palavra aqui, ó, que morfologicamente falando, ela é classificada como um adjetivo, é que eu vou conseguir transformar este adjetivo em uma oração, fazendo uso agora de um pronome relativo. Olha só, a pessoa chegou. Eu continuo trazendo à tona uma informação. Oração número 1. A pessoa chegou. Agora eu quero necessariamente dizer ou fazer referência ou classificar, qualificar, trazer uma expressão que classifique ou que caracterize esta pessoa. Aí eu venho com uma oração, que amo. Esta aqui é a segunda oração. A pessoa é o meu sujeito. Chegou é o meu verbo intransitivo. Só que agora, dentro dessa construção que eu fiz aqui, apareceu outro verbo. Se você tem outro verbo, você tem outra oração, que eu vou chamar de oração, porque tem verbo. Subordinada, porque essa expressão aqui não tem sentido sozinha. Eu não posso chegar para você e falar assim, que amo, que quero, que chegou, que estudo.
Qual é a relação? Não tem sentido este trecho sozinho. É uma oração totalmente dependente da oração principal. Legal. Então, esse que amo, ela é subordinada. Ela é adjetiva porque ela qualifica um termo antecedente. Não é a qualquer pessoa que faço referência, é a pessoa que amo. E ela restringe, por quê? Porque estou fazendo referência apenas à pessoa que amo. Então, nesse contexto, olha só, eu transformei um adjetivo em uma oração adjetiva. Se eu fosse trabalhar com as funções, eu sei que eu amo a pessoa, tá vendo? Eu amo a pessoa. Este que exerce uma função sintática, que não é sempre do sujeito. Mas isso a gente também vai trabalhar mais para frente. O que eu quero que você entenda é assim, ó. Por que que chama oração adjetiva? Porque nasce de um termo qualificador. Transforma esse termo qualificador em uma oração. Por que que eu chamo de oração? Porque tem verbo. Por que que é subordinada? Porque sozinha não tem sentido. Por que que é adjetiva? Porque qualifica o termo anterior. Por que que é restritiva? Porque eu estou fazendo referência a apenas a pessoa que amo. Ô Silvia, mas e se não for oração adjetiva? Se não for uma oração adjetiva restritiva, qual seria a outra classificação? Vem para cá, olha só. Foram demitidos os funcionários. Foram demitidos os funcionários. Você, qual? A que funcionários você faz referência? Tá vendo aqui, ó? Você tem um pronome relativo que retoma funcionários e eu poderia ler assim, ó. Os funcionários fizeram greve. Foram demitidos os funcionários fizeram greve. Este que retoma por referência funcionários. É uma oração? Claro que sim, tem verbo aqui, ó. Então, isso aqui é uma oração subordinada, oração porque tem verbo, subordinada porque não tem sentido, adjetiva porque qualifica um termo anterior. E veja, neste contexto, com esta leitura, eu vou dizer assim, ó, você só tem um tipo de funcionário. Você está fazendo referência a todos os funcionários, todos. Todos os funcionários foram demitidos, porque todos os funcionários fizeram greve. Então, neste caso, nós estamos trabalhando, desculpa, corrija a informação aqui, porque não tem vírgula. Neste caso, a gente vai entender assim, ó, foram demitidos todos os funcionários? Não. Coloca mais um desenho aí. Você tem os funcionários que fizeram greve e você tem os funcionários que não fizeram greve. Então, neste contexto, porque você não tem a vírgula, você vai entender que esta é uma oração restritiva. E se ela é uma oração restritiva, você vai ler assim, ó, apenas. Tenho dois tipos de funcionários. Os funcionários que fizeram greve, os funcionários que não fizeram greve. E quem é que será demitido? Ou quem é que foi demitido? Apenas os funcionários que fizeram greve. Você vê como é que eu sei a possibilidade de fazer a leitura com esse apenas? Porque você não tem o uso da vírgula. Se você não tem o uso da vírgula, você está restringindo, você está subdividindo a informação em dois grupos. Aos que fazem greve, aos que não fazem greve. E a quem faço referência, apenas aqueles que fizeram greve. Informação que eu não consigo fazer aqui, ó. Porque há a presença da vírgula, eu vou ler assim, ó. Foram demitidos os funcionários. Os funcionários fizeram greve. Todos os funcionários fizeram greve, portanto, todos serão demitidos. Então, nesse caso, como eu estou trabalhando no campo da generalização, eu sei que esta aqui é uma oração iniciada pelo pronome relativo, retoma por referência funcionários, eu sei que é oração porque tem verbo, eu sei que é subordinada porque depende de uma oração principal, eu sei que é adjetiva porque qualifica um termo da oração anterior,
mas porque a presença da vírgula, ela é explicativa. Ô Silvia, não seria mais fácil se você tivesse falado assim, ó, com vírgula explicativa sem vírgula restritiva? É o que nossa querida professora nos ensinou lá na nossa 8ª série. O problema é que às vezes a banca faz a cobrança do sentido. Então você vai entender assim, com vírgula ou sem vírgula, as duas orações estão corretas, mas uma tem um sentido completamente diferente da outra. Por isso, este é um conteúdo que nós faremos a abordagem também lá no nosso tópico de pontuação. Porque às vezes a banca não quer só a gramática, ela quer o sentido trazido pela expressão. Anota aí esta informação e vamos trazer à tona, ou vamos fechar esta nossa parte da aula, fazendo referência exatamente a isso que coloquei lá na lousa. O homem fumante prejudica a sua saúde. Aqui você só tem um verbo. Vamos transformar isso aqui em um período composto? O homem que fuma prejudica a sua saúde. Todos os homens fumam? Não. Como aqui nós não temos vírgula, você tem dois grupos de homem. O homem que fuma e o homem que não fuma. E eu estou entendendo que apenas o homem que fuma é que vai prejudicar a sua saúde. Agora, se eu quisesse entender que há apenas um grupo, ou seja, todos aqueles que se intitulam homens fumam, então eu vou precisar fazer o uso da vírgula. Todos os homens fumam, portanto, todos os homens prejudicam a sua saúde. Quer resumir? Com vírgula explicativa, sem vírgula ela é restritiva. Porém, com vírgula ou sem vírgula, a retirada ou a colocação destas vírgulas alterará o sentido do período, o sentido da oração. Guarda essa informação. Todos os pronomes relativos serão os iniciadores das orações adjetivas, que podem ser classificadas como restritivas ou explicativas. A gente vai falar ainda muito sobre isso, eu aguardo você no próximo encontro. Até Estão lá. aqui os nossos contatos e eu gostaria mais uma vez de agradecer e pedir, por favor, deixe seu comentário para que nós possamos melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado.